Muito bem, vamos falar com Deus? Vamos iniciar o nosso propósito de fé pela reconstrução de um fora da Zona da Mata. Lembrando que eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal no YouTube, evg.rodrigocarlos, entendeu? Eu gostaria que você se inscrevesse e eu gostaria também que você enviasse essa live para o maior número de pessoas que você conhece. Quem sabe você conhece diversas pessoas que sofreram com essas catástrofes, com essas destruições que nós tivemos aqui na nossa cidade, ou quem sabe você conhece uma pessoa que sofre com vício. Haja vista que o vício é o mal do século. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo por conta do vício, tá bom? Então, ontem nós falamos a respeito de que os governadores se levantaram para guerrear contra os servos de Deus, contra aqueles que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Assim também é nos dias de hoje. Hoje, o mal ele tem enviado seus servos, haja vista influentes, para guerrear contra o povo de Deus, contra aquelas pessoas que querem mudar de vida, que querem uma nova história. Então, por isso que nós estamos aqui incessantemente lutando contra as hostes espirituais do mal. Haja vista que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais que se encontram nas regiões celestiais. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, você entender que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Porque, hoje em dia, o mal ele usa diversas formas para afrontar os servos de Deus. Ele usa diversas formas. E você tem que ter isso dentro de você. A minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais do mal. E uma vez você entendendo isso, você começa a usar as armas da fé, que são a palavra de Deus, os propósitos, as orações. Você começa a entender isso e a sua vida começa a virar. A sua vida vira. A chave vira. Por quê? Porque agora você luta com as armas certas. Então você tem que ter isso dentro de você. Eu não estou lutando contra pessoas. Eu estou lutando contra demônios que habitam em pessoas. Eu não estou lutando contra uma simples doença, não. Eu estou lutando contra o inferno que quer me destruir, quer acabar com a minha saúde. Você tem que entender isso. Você não está lutando contra a pobreza. Você está lutando contra o mal que habita na pobreza, que faz a pessoa ser mendigo, morador de rua, que faz a pessoa depender dos outros. Isso é o demônio que trava a vida das pessoas. Uma vez você entendendo isso, a sua vida muda. Entendeu? Então, nós falamos ontem que foi dessa forma. Eles se levantaram contra o povo de Deus. Você vê que todo momento, no livro de Neemias, em todo momento você vai ver que o mal ele vai usar pessoas para desanimar eles de alguma forma, lutar contra eles de alguma forma. Por quê? Porque eles estavam vendo que os muros já estavam sendo reconstruídos. Os buracos que haviam nos muros já estavam sendo tapados. Então, quem sabe você que está me ouvindo agora, você tem buracos na sua vida. Você tem buracos, você tem brechas na sua vida. Você dá brechas. E quando você começa a tapar essas brechas, o mal ele começa a se levantar. Porque ele não quer ver a sua vida na mão de Deus. Ele quer que você continue comendo na mão dele. Eu estava conversando com um rapaz agora de manhã, eu falei com ele, rapaz, quanto mais o tempo passa, fica mais provado que todo mundo tem que depender de Deus. Fica mais provado que sem Deus a gente não vence. Porque existem pessoas muito influentes que estão sendo usadas pelo mal para derrubar, para vencer, para aniquilar aquelas pessoas que não têm nada. Entendeu? É igual aquela frase que fala: o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. E se você não contar com Deus,
Se você não buscar a Deus, se você não entregar a sua vida para Deus, você vai ser destruído, você vai ser pisoteado, porque é o que tem acontecido nos dias de hoje. O pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Mas quando você é de Deus, a chave vira, muda, a situação muda. Olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Entendeu? Então, quando você tem Deus contigo, quando você é fiel, dizimista, ofertante, quando você tem sua vida 100% na mão de Deus, e quando nós falamos isso, nós não estamos falando só de dinheiro, não. Nós estamos falando da sua vida em um todo. Em um todo. Porque de nada adianta você ser fiel, dizimista e ter uma vida no pecado, falar mal dos outros, entendeu? Uma hora você está no mundo, outra hora você está na igreja, uma hora você está lendo a Bíblia, outra hora você está vendo pornografia. Não adianta nada. Você uma hora no mundo, outra hora no mundo. Não adianta. Tem que ser 100%. Quando você colocar a sua vida 100% na mão de Deus, aí Deus ele vai começar a operar na sua vida. Ele vai começar a operar na sua vida. Você tem que ter isso dentro de você. Aí Deus ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma guarda de dia e de noite. De dia e de noite. Aqui eles, porém nós oramos. Quando você orar, Deus ele vai abrir os céus para você. Ele vai abrir os céus para você. Por quê? Porque você não conta com a força do braço. Você conta com a força de Deus. Eu sempre falo que é melhor você ter Deus do que ter influência, do que ter dinheiro, do que ter poder. Porque aonde você vai, Deus ele coloca a mão dele. As pessoas podem fazer o que elas quiserem para tentar te derrubar. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Mas você tem que ter isso dentro de você. Cada dia que passa, fica mais provável que sem Deus a gente não vence. Sem Deus a gente não vence. Então você que está me ouvindo agora, se você quer que Deus coloque uma guarda de dia e de noite na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família, no seu trabalho, você tem que entregar a sua vida para Deus. Nós iremos fazer uma oração aqui agora. E quem sabe você que está me ouvindo agora, você estava vivendo uma vida no pecado, uma vida na prostituição, nos vícios. Tua vida estava toda destruída, porque você não estava tendo uma aliança com Deus. Você estava vivendo de qualquer forma. Você já percebeu que todas as orações que nós fazemos aqui, o maior propósito é que você entregue tua vida para Jesus, é que você tenha uma aliança com Deus? Por quê? Porque nós entendemos e nós somos testemunhos vivos que Deus ele só age na vida daqueles que fazem o voto de ser fiel a Ele. Fazem um voto de ser fiel a Ele. Nos dízimos, nas ofertas e com a vida. Até porque, por exemplo, se você for fiel a Deus com seu dízimo e com suas ofertas, Deus ele vai te prosperar. Ele vai te prosperar. Mas o fato de você ser fiel a Deus com o dízimo e com as ofertas não garante a sua salvação, não. Não garante. Não garante. Então você tem que ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas e com a vida em um todo. Longe do pecado, longe do roubo, longe de tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Até porque ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando vem uma coisa que você sabe que vai desagradar a Deus, já vem na sua mente na hora. Pô, isso aí não é legal, não. Isso aí que eu vou fazer não é legal. Entendeu? E você entendendo isso, você não faz, pô. Porque se você fizer, além de travar a sua vida, vai te levar para o inferno. Você tem que entender isso. Cada dia que passa fica mais provável que sem Deus a gente não vence.
E além de você não vencer aqui na terra, aqui embaixo, você vai perder a sua alma, você vai perder a sua salvação. Então, nós iremos fazer uma oração agora. E você, que ainda não tem esse voto de ser fiel a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, no altar do Hospital da Alma, nós iremos fazer uma oração aqui agora e você irá fazer esse voto para que a tua vida mude. Para que a tua vida mude. Porque até aqui, se a tua vida não mudou, se a tua vida está travada, porque a pessoa sabe quando a vida dela está travada e não está. Se a tua vida está travada até aqui, ela vai te travar. Tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora nesse momento. Meu Deus, esse propósito do meio-dia é poderoso. Por quê? Porque nós entendemos que ao meio-dia muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Do meio-dia para frente, meu Pai, se a pessoa não for da fé, se a pessoa não for de guerra, o diabo destrói ela. Porque é a hora que as pessoas estão mais agitadas, mais empolgadas, e é a hora que as pessoas estão mais distraídas. Então é a hora que vem notícia ruim, é a hora que acontece acidente, é uma hora, meu Deus, que o Senhor sabe que se o Senhor não agir, se o Senhor não guardar essa pessoa, o mal ele vai prevalecer. Mas nós estamos aqui orando, meu Pai, por volta do meio-dia, para que o Senhor venha se manifestar na vida dessa pessoa. E que a partir de hoje, meu Pai, que a partir de hoje aconteça coisas grandes e maiores na vida dela. Meu Deus, e essa pessoa que me ouve agora, que faz esse voto de ser fiel a Deus no altar do Hospital da Alma, destrava a vida dela. Destrava a vida dela agora. Em nome de Jesus. Se havia algo travado aí na sua vida agora, que seja destravado. Seja livre agora de todo mal. Se você estava doente, depressiva, dor de cabeça constante, em nome de Jesus. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Todo mal pode sair daí agora. Sai da mente, do coração, de onde você estiver. Eu te dou uma ordem agora. Em nome de Jesus. Toda a força do inferno. Em nome de Jesus. Seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. E você que participou da reunião online ontem, você pode acompanhar, né, as coisas poderosas que Deus faz, a palavra que Deus dá. E amanhã, às 8 da manhã, nós teremos também a nossa reunião, nosso culto amanhã, às 8 da manhã. Para você que quer se fortalecer espiritualmente, para você que precisa de força, oração pela família, pelos casais. Eu vou estar compartilhando aí no story, tá bom? Que Deus abençoe. Tenha um bom sábado aí.